Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta aqui com os estudos para TRTs e vamos tratar de direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, todo edital de TRT traz ali não só os princípios do direito do trabalho, que já estudamos, mas também o quê? As fontes do direito do trabalho. Peraí, professor, esse material, questões, PDFs, onde que ele está sendo organizado? É claro que as aulas estão sempre aqui no YouTube, disponível para todos vocês, mas eu estou deixando lá as questões já estão lá, tá? E também o PDF com todo o material necessário aí para o seu estudo, lá nas salas virtuais de estudos. Basta entrar no site da Editora Atualizar, pegar lá, por exemplo, a sala do TRT-MG e dentro da sala do TRT-MG, essa plataforma que eu organizo, no Google Sala de Aula, você vai encontrar não só essa aula, mas também os PDFs, as questões, tudo aquilo que é necessário para a sua preparação, tá? Então, bora lá, adquira lá, ajuda o professor, pagamento único, acesso vitalício, pagamento no Pix, tão somente R$ 49,95. Isso mesmo, tá? É só em formas de pagamento. Tem a Vindi, que é a nossa intermediadora de pagamentos. Clicou lá em Vindi, 50% de desconto. Então, somente R$ 49,95, não apenas para aula organizada, e não só de direito do trabalho, Tem constitucional, administrativo, todas as matérias jurídicas que você precisa para o TRT. Além desse conteúdo em aula, você vai encontrar também questões, PDFs, enfim, tudo que eu posso fazer aí para ajudá-los na preparação para o concurso do TRT. Beleza? Beleza. Então bora lá, bora tratar do que, professor? Nós vamos falar a respeito das fontes do direito do trabalho. Podem esperar aí, tá? Uma questão, Pelo menos uma questão tratando aí de fontes do direito do trabalho. E quando a gente fala de fontes do direito de uma maneira geral, e especificamente aqui das fontes do direito do trabalho, vocês vão perceber que a doutrina, de uma maneira geral, classifica em fontes materiais e formais. O próprio nome já ajuda você a entender. Então, a classificação em fontes materiais e formais. As formais, elas se subdividem em fontes heterônomas, tá? Ou fontes autônomas do direito do trabalho. E olha só, olha como que o nome da fonte já te indica a classificação. Por que uma fonte é chamada de fonte material? Quais são as fontes materiais do direito do trabalho? Ora, aquelas que influenciam na criação e alteração das normas jurídicas no campo do direito do trabalho. Ou seja, eu não estou falando da norma jurídica em si, eu não estou falando da Constituição, da lei, do contrato, da convenção coletiva de trabalho, eu estou falando daquilo que influenciou a criação daquela norma jurídica no campo do direito do trabalho. Peraí, professor, você está falando então daquilo que acontece na sociedade, na vida em sociedade. Exatamente. Estou falando do que, gente? Estou falando de fatores econômicos, políticos e sociais. Fatores econômicos, políticos e sociais são fontes materiais do direito. Justamente da existência desses fatores, a gente tem a produção normativa. Uma lei, por exemplo, surge como consequência de um fator econômico, político e social. Então, como exemplo clássico aí de todas as bancas examinadoras, no tocante a questões sobre fontes materiais do direito do trabalho, vocês vão encontrar o movimento sindical, a atuação dos sindicatos e do movimento sindical, por exemplo, na organização de uma greve geral. Peraí, uma greve geral pode impactar ao ponto de nós termos normas trabalhistas, de eu ter a produção de uma legislação? Claro que sim, Então, a atuação dos sindicatos e do movimento sindical na organização de uma greve geral, coloquei aí para vocês, suas reivindicações podem resultar em alterações das normas jurídicas, E quando eu falo do movimento sindical aqui, pode ser tanto o sindicato profissional, da categoria profissional dos trabalhadores, como também um movimento sindical dos patrões,
da categoria econômica, entenderam? Então percebam que essa atuação do movimento sindical, seja do lado dos patrões, seja do lado dos trabalhadores, são fontes materiais. Fontes materiais por quê? Porque significa a ocorrência de fatores econômicos, políticos e sociais que constituem essas fontes materiais do direito do trabalho. Beleza? Então, falei de fatores econômicos, políticos e sociais numa questão, você vai marcar, fatores econômicos, políticos, sociais constituem fontes materiais do direito do trabalho. E exemplo, a atuação dos sindicatos e do movimento sindical como um todo aí. Só que é o seguinte, vocês irão perceber que as bancas examinadoras como um todo, elas preferem as fontes formais, tá? Então, em regra, você vai encontrar fontes formais. Quem quiser tirar a prova, eu já separei lá, eu não me engano se eu separei 3 ou 4 baterias de questões sobre fontes do direito do trabalho. Vocês vão perceber que existe claramente uma predileção do examinador em fazer questões sobre as fontes formais do direito do trabalho. E o que a gente tem enquanto fonte formal? São encontradas, estão presentes nas normas jurídicas, ou seja, são aquelas externalizadas na ordem jurídica por meio de normas legais e contratuais. Então, se eu tenho uma norma jurídica, a norma jurídica por si só é uma fonte formal. E se é uma norma jurídica de cunho trabalhista, ora, é uma fonte formal do direito do trabalho. Tranquilo? Então, a CLT, a própria Constituição, quando a Constituição fala dos direitos sociais, os direitos trabalhistas, as leis de uma maneira geral e os decretos de natureza trabalhista, até mesmo, gente, os atos normativos de natureza secundária, como, por exemplo, o decreto. O decreto, ele regulamenta a lei. Ele é considerado uma fonte formal? Sim, é uma fonte formal do direito do trabalho, bem como os contratos, os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Entenderam? Então, na hora que eu falo justamente de uma norma jurídica consubstanciada em uma convenção coletiva de trabalho, em um acordo coletivo de trabalho, você está diante de uma fonte formal. Basta lembrar isso aí. Beleza? Beleza. Tá, professor, mas eu fui resolver a questão e tinha lá as fontes formais, só que tinha uma classificação entre fonte heterônoma ou fonte autônoma do direito do trabalho, tá? Isso, você sempre vai encontrar isso aqui, em regra, qualquer que seja o cargo, para o qual você se prepara aí na Justiça do Trabalho, nós vamos ter questões sobre a subdivisão das fontes formais. Então aqui, só para você entender, para a gente esquematizar aqui, falei das fontes formais, eu tenho uma subdivisão: fontes heterônomas e fontes autônomas, ok? Apareceu heterônoma, autônoma na sua questão. Eu estou falando de fonte formal ou de fonte material? Fonte formal, primeira coisa que você tem que lembrar. Até coloquei aqui no título, fontes formais, heterônomas, tá? E autônomas, Então vamos lá. Fontes heterônomas. Atenção, qual que é o detalhe aqui, Quando a fonte é heterônoma, tá? Não há a participação direta de seus destinatários, ou seja, das partes, em sua produção. Beleza? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que na fonte heterônoma, eu não tenho participação direta dos destinatários, partes em sua produção. Então parem para pensar, tudo aquilo que está no campo legislativo, que é fruto de um trabalho legislativo. Então, a CF 88, a CLT, as leis, os decretos. Decreto é a função atípica legislativa do Poder Executivo. Tudo isso é fonte heterônoma do direito do trabalho.
Beleza? Então, fonte heterônoma, não há participação direta das partes / destinatários em sua produção. E as fontes autônomas? Gente, o próprio nome diz, é uma fonte autônoma, vem da autonomia da vontade. Ou seja, aquelas elaboradas pelos próprios destinatários ao regulamentarem suas cláusulas e condições de trabalho. Aí, ó, classicamente, vocês vão encontrar isso aqui, ó, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, tá? Você vai encontrar isso aqui em 99% das questões, tá? Então, na hora que falar de um acordo coletivo de trabalho, né, ACT, ou uma convenção coletiva de trabalho, CCT, eu estou falando de uma fonte formal autônoma, beleza? Clássico. Só que algumas questões colocam o contrato de trabalho, tá? Tudo bem, tem uma certa divisão na doutrina que não vou entrar no mérito, tá? Eu estou indo pelas questões de prova. O nosso objetivo aqui é acertar a questão no domingo do concurso. Então, se o nosso objetivo é acertar a questão no domingo do concurso, tem banca examinadora que coloca o contrato de trabalho. Aí para pensar. O que é um contrato de trabalho? Não é a positivação de normas jurídicas pactuada entre partes? Peraí, se eu for classificar então o contrato de trabalho, eu tenho que classificar o contrato de trabalho como sendo uma fonte formal. E uma fonte formal, o que, gente? Autônoma ou heterônoma? Autônoma, beleza? Então, se porventura cobrarem o contrato de trabalho, não é comum. O comum é isso aqui, ó. É ACT e CCT. É acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, fonte autônoma, tá? Vá no conceito. O que é uma fonte autônoma? É aquela elaborada pelos próprios destinatários, partes, regulamentando suas cláusulas e condições de trabalho, diferente da heterônoma. Na heterônoma, não há participação direta dos destinatários. Pô, professor, realmente isso está presente em um monte de questão, tá? Isso aqui, ó, é tela de prova. Se você compreende esse conceito aqui, você consegue classificar as fontes formais do direito do trabalho de uma maneira geral, entenderam? Então, por isso que eu estou chamando a atenção, ó, telinha de prova para presente tela. Beleza, professor. Então, vamos lá, ó, esquematizando aqui agora para a gente fazer um resumo e depois avançar, tá? Isso aqui também eu já vou colocar, ó, isso aqui é tela de prova, tá? Você tem que ter isso aqui em mente, ó. Fontes do direito do trabalho, fontes materiais, mobilização sindical e política dos trabalhadores, fatores econômicos, sociais e políticos. Ó, não só dos trabalhadores, tá? Também dos empregadores. Coloquem esse adendo aí, ó, porque os empregadores também podem fazer pressão econômica, social, política, também podem se organizar em sindicatos, né, da respectiva, ó, categoria econômica. Na hora de fazer o slide aí, esqueci desse detalhezinho aí, mas nada que você não possa acrescentar junto comigo aqui. Essa grande vantagem, né, inclusive, da gente fazer não só um material em PDF, gente, mas ter a aula também. É aquilo que eu falo com todos vocês que se preparam para concursos públicos. Querem passar no concurso público? Pega legislação, material ali em PDF, né, um conteúdo como o que eu já preparei, aula, questões, beleza? Então, ó, material em PDF, legislação, aula, questões. Material, PDF, aula, legislação, questões, tá? Se vocês tiverem tudo isso aí à disposição para cada um dos tópicos, vocês vão ver que vocês não erram questões. Vocês não irão errar questões, seja de direito constitucional, seja de direito do trabalho. Notaram como que eu organizo as salas virtuais de estudos? Eu pego lá o edital, coloco na ordem do edital, me preocupo que vocês tenham a legislação, pelo menos a fonte legal do conteúdo. Fico aqui todo dia, né? Produzindo, organizando, distribuindo aula para vocês e todo dia fazendo o quê? Bateria de questões. Para que você tenha legislação, aula, questões. Legislação,
aula, questões. Legislação, aula, questões. Se você fizer isso com todos os tópicos do seu edital, você está dentro. Você vai passar no concurso. Agora, se você ficar estudando só por resumo, só por revisão, só por PDF, sem fazer questão, sem assistir uma boa aula, tá? Pode até ser que dê, mas vai por mim, tá? Quem fizer legislação, aula e questão, vai passar na sua frente. Por quê? Porque vai ter muito mais parâmetro, muito mais base para acertar a questão na sua frente em um concurso público, tá? Então tá aí, ó, o professor tá desde 2004 no mercado de concursos públicos, não faço outra coisa na minha vida senão produzir, organizar e distribuir conteúdo para concursos públicos desde 2004, né? E sempre formando muitos servidores públicos Brasil afora. Depois não digam que eu não avisei, tá? Mas enfim, tá aí, ó. Fontes materiais, então, né, acrescenta aí, né, a organização política, social, econômica dos trabalhadores, obviamente, dos empregadores, né, obviamente, também aqui. Tá, e as fontes formais, professor? Fontes heterônomas e fontes autônomas, né? Aí exemplos aqui, ó, Constituição, CLT, leis e decretos, acordos e convenções coletivas, sobretudo, em menor escala, porque a incidência é muito pequena em termos de concurso, tá? Os contratos aí. Mas enfim, tá aí esse esquematizando, esse resuminho aí. Acabou, professor? Não, gente. Vamos continuar. Vamos, né, detalhar um pouquinho mais aqui, ó, e reforçar um pouco mais essas fontes do direito do trabalho. Quando a gente fala das fontes heterônomas do direito do trabalho, eu tenho a Constituição. A Constituição, ela está no ápice da hierarquia das normas no nosso ordenamento jurídico. Portanto, é a mais alta fonte heterônoma do direito do trabalho. Por quê, gente? Lembram lá das minhas aulas de direito constitucional? Lembram quando eu vou explicar para vocês o artigo 59 da CF 88? Quando eu falo justamente dos atos normativos primários? Ó, para pensar. Isso aqui, ó, é o ordenamento jurídico brasileiro, beleza? Deixa eu colocar esse brasileiro em outro lugar ali que eu vou precisar dessa parte interna da pirâmide aqui, ó. Então eu tenho justamente o ordenamento jurídico brasileiro. No ápice do nosso ordenamento jurídico, lá no ponto mais alto, nós vamos encontrar a CF 88. Abaixo da CF 88, eu vou encontrar atos normativos, tá? Primários. Espera aí, professor, o que é um ato normativo primário? Ato normativo primário, tá? Então, ato normativo primário é aquele que busca a sua fundamentação diretamente no texto constitucional. Então, eu tenho atos normativos primários. Ah, mas peraí, professor, e abaixo dos atos normativos primários? Eu tenho os atos normativos secundários, tá? Ó, o próprio nome já diz. O ato normativo primário, gente, ele busca a sua fundamentação na CF 88. Então, por exemplo, uma lei busca a sua fundamentação em um dispositivo da CF 88, beleza? Ah, professor, e o decreto? O decreto, ele é exemplo de ato normativo secundário. Por quê? Porque ele busca fundamentação na lei. Então, peraí, se eu estou falando que o ordenamento jurídico como um todo é uma fonte heterônoma do direito do trabalho, a Constituição Federal é o ápice, né, das normas trabalhistas. É a mais alta fonte heterônoma do direito do trabalho, ok? Só que abaixo, né, e com muita importância, nós vamos encontrar a CLT, as demais leis e também medidas provisórias. Quando eu falo de leis, medidas provisórias, a própria CLT, gente, estou falando de atos normativos primários que buscam a sua fundamentação no texto da CF 88. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, quando eu falo aqui para vocês, ó, que as leis, dentre elas a CLT, que é um decreto-lei recepcionado pela CF 88 com força de lei, né? Bem como as medidas provisórias, eu estou falando de atos normativos primários
que buscam sua fundamentação no texto da CF 88. Peraí, se a CF 88 já é uma fonte heterônoma, e inclusive a máxima por si só, ora, obviamente, né, as leis, a CLT, a medida provisória, também constituem fontes heterônomas do direito do trabalho. Então vocês vão perceber muitas questões de prova colocando lá, a CLT. A CLT é o quê? Uma fonte do direito do trabalho. Uma fonte formal heterônoma do direito do trabalho. Beleza? Então, tranquilo. Pô, professor, é assim a questão? Vai lá resolver. Vocês vão perceber que boa parte das questões tem esse cunho. Você tem lá menção a diversos tópicos que nós estamos estudando aqui, por exemplo, CLT, e eles perguntam, a CLT é o quê? É uma fonte formal? É uma fonte material? Ah, é uma fonte heterônoma? É uma fonte autônoma? Ah, basta lembrar, é uma fonte heterônoma do direito do trabalho. Beleza? Tranquilo. Ah, peraí, professor, mas eu já estudei uma coisa no direito constitucional com você, que é justamente o artigo 5º, parágrafo 3º da CF 88. E não só o artigo 5º, parágrafo 3º. Você já estudou comigo isso aqui também, ó. Artigo 49, inciso 1 da CF 88. Peraí, professor, o que isso tem a ver com o direito do trabalho? Ora, muita coisa. Por quê? Porque existem tratados e convenções internacionais sobre o direito do trabalho. Basta lembrar que existe a OIT. Eu não tenho a Organização Internacional do Trabalho. Então percebam que direito do trabalho não é um assunto só brasileiro. É um assunto mundial. É um direito fundamental previsto, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então eu tenho uma série de tratados, convenções internacionais. Aí o que a gente tem que lembrar? Quando for um tratado internacional sobre direitos humanos, ratificado em 2 turnos por 3/5 de cada uma das casas do Congresso Nacional, tem equivalência de emenda à Constituição. Uma emenda à Constituição de matéria trabalhista seria o quê, gente? Uma fonte heterônoma do direito do trabalho. Quando for, né, um tratado internacional sobre direito do trabalho, mas que não é um tratado internacional sobre direitos humanos, ele, em regra, vai integrar o ordenamento jurídico brasileiro como se fosse uma lei ordinária federal, o artigo 49, inciso 1 da CF 88. Em regra, tratados internacionais, tá, integram o ordenamento jurídico brasileiro como se fossem leis federais, a não ser que seja um tratado internacional sobre direitos humanos, ratificado em 2 turnos, 3/5 de cada uma das casas do Congresso. Aí vai ser emenda à Constituição. Agora, seja uma emenda à Constituição, seja uma lei, ato normativo primário. Ato normativo primário regulamentando o próprio texto constitucional. Gente, fonte heterônoma do direito do trabalho, tá? Então, sempre que falar de um ato normativo primário, eu estou falando o quê? De uma fonte heterônoma do direito do trabalho, beleza? Ó, não dá para errar isso, hein? Questão de prova aí sempre presente nos concursos públicos TRTs afora. E os decretos? Ora, gente, também. Por quê? Porque decreto, salvo o decreto autônomo, né, do presidente da República, previsto lá no artigo 84, inciso 6, a linha B da CF 88, os decretos, de uma maneira geral, são atos normativos secundários. Ora, se um decreto é um ato normativo secundário, o decreto constitui o quê? Uma fonte heterônoma do direito do trabalho. Por quê? Porque ele busca fundamentação na lei. Já coloquei aqui para vocês, ó, o decreto, ele se fundamenta na lei. Se a lei é uma fonte heterônoma do direito do trabalho, é claro que o decreto também vai ser, né? Então, ó, via de regra, os decretos são atos normativos secundários. Por que eu falo via de regra? Quem já estudou artigo 84, inciso 6, a linha B da CF 88 comigo, sabe que o decreto autônomo é um ato normativo primário, tá? Então, com exceção dele, os decretos, que são os decretos regulamentares, eles existem para regulamentar as leis e demais atos normativos primários.
Dessa forma, também representam fontes heterônomas do direito do trabalho quando regulamentarem normas trabalhistas, ok? Beleza. Aí a gente vai para um assunto aqui, ó, que tem questão, tá? Mas que é polêmico no âmbito da doutrina do direito do trabalho. Eu já coloquei aqui, ó, não há consenso doutrinário, ok? Mas aí eu vou trazer a visão prática do concurso. Na visão prática do concurso, principalmente aquelas bancas mais literais, você vai falar que portaria e instrução normativa é fonte formal do direito do trabalho e uma fonte formal heterônoma. Por quê? Porque olha só o que a gente tem aqui em termos práticos de prova, tá? Ó, existem essas portarias, pega uma portaria do Ministério do Trabalho, uma instrução normativa do Ministério do Trabalho. Elas existem para quê? Para regulamentar decretos e outros atos normativos de natureza trabalhista. Então, peraí, eu estou falando de uma norma. Se eu estou falando de uma norma, eu estou falando de algo que é formal. Estou falando de uma norma onde os destinatários e partes não participaram diretamente. Então, é formal, heterônoma. Concordam comigo? Nesse sentido, são fontes formais heterônomas do direito do trabalho. E aí, como exemplo, tá? O que vem na questão é sempre esse artigo aqui da CLT, ó. O artigo 192 da CLT. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Então, onde que eu vou achar o limite de tolerância? Lá na portaria do Ministério do Trabalho. Assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifica em graus máximo, médio e mínimo. Então, na hora que a Constituição ela fala do adicional de insalubridade, por exemplo, tá, né, do adicional de insalubridade, ela fala, ó, tem que ter. E vai ser de pelo menos 10, 20 ou 40, a depender, né, do grau de insalubridade. Mas onde que eu encontro os limites de tolerância? Eu dependo da regulamentação do Executivo. Através de quem? Através do Ministério do Trabalho. Então, peraí, se eu estou dependendo de uma norma ministerial para saber qual é o limite de tolerância, eu estou dependendo de uma fonte formal, heterônoma do direito do trabalho. Então é por isso que nos concursos públicos, via de regra, as portarias do Ministério do Trabalho são consideradas fontes heterônomas, ok? Se você for, por exemplo, lá na obra do professor Maurício Godinho Delgado, que eu sempre cito aqui, para ele não é, tá? Mas é aquela história que a gente tem que ir muito na praticidade, no pragmatismo do concurso. O concurso, em regra, vai falar que é. Ah, professor, mas e se porventura a minha banca examinadora falar que não é? Faço por eliminação. Mas, em regra, as portarias do Ministério do Trabalho constituem fonte heterônoma, tá? Uma fonte formal heterônoma aí, ó, do direito do trabalho, tá? Eu, particularmente aqui, enquanto professor de direito constitucional, de direito do trabalho, de tantas outras matérias de concurso, eu acho que é, tá? Eu concordo, acho que tem que ser classificado como sendo fonte heterônoma do direito do trabalho, sim, beleza? Então, prefiram essa conceituação. Em regra, é o que vocês vão encontrar no concurso público, mas faça a questão por eliminação. Beleza? Beleza. Aí vem um clássico. Galera, isso aqui não cai. Isso aqui despenca, tá? Isso aqui, ó, é tela de prova. Então, ó, bastante atenção aqui, ó. Tela de prova para todos vocês. Sentenças normativas. Atenção. Sentenças normativas são aquelas sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos de natureza econômica. Sua previsão encontra-se no artigo 114, parágrafo 2º
da CF 88. Vocês já estudaram isso comigo lá no direito constitucional, ó. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica junto à Justiça do Trabalho, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Ó, você que já estudou regimento interno de TRT comigo também, lembra que sempre todo TRT tem uma seção especializada em dissídios coletivos? Justamente o quê? Para você ter decisões da Justiça do Trabalho concernentes a dissídio coletivo de natureza econômica. Ah, o sindicato dos bancários querem 20% de aumento para a categoria de trabalhadores, para a categoria profissional. Os banqueiros, né, reunidos lá na FEBRABAN, na Federação dos Banqueiros, querem dar 1%. Então você quer uma parte que quer 20%, outra parte que quer 1%. Vai chegar num acordo ali? Dá para levar para a arbitragem? Não, em regra, vai ser instaurado um dissídio coletivo de natureza econômica, para saber justamente qual é o percentual de aumento daquela categoria naquele ano, em termos de reajuste / aumento. Quem que vai decidir isso? A Justiça do Trabalho. Peraí, professor, quer dizer que é a Justiça do Trabalho que vai definir o percentual de aumento? Mas peraí, isso é uma fonte formal? É uma fonte formal. E quem que definiu a fonte formal? Foram as partes ou foi o juiz do trabalho? Foi diretamente as partes ou foi um intermediário? Um intermediário. Então, na hora que você vai classificar, você tem que classificar a sentença normativa da Justiça do Trabalho como uma fonte formal heterônoma, tá? Aqui, ó, isso é clássico de prova. Eu coloquei em caixa alta aqui, ó, só para pegar a caneta marca-texto agora e mostrar isso aqui para vocês, ó. Atenção, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho são fontes formais heterônomas do direito do trabalho. Isso aqui não cai, isso aqui despenca. Se você errar isso aí no dia do concurso, não me manda mensagem no domingo à noite falando que errou, porque isso sempre acontece. Aquele aluna engraçadinho fala assim, professor, ainda fala rindo, com kkkk. Ah, professor, você não sabe qual questão que eu errei. Ah, então pelo amor de Deus, né? Não entregue esse ponto, não deixe de ser servidor público por conta de uma situação tão tranquila quanto essa. As sentenças normativas da Justiça do Trabalho são fontes heterônomas, formais heterônomas do direito do trabalho, tá? Tela de prova, hein? Depois não diga que eu não avisei aí. Beleza, professor. Só que aí eu tava resolvendo tanta questão aí, ó, de direito do trabalho, que eu caí num tal de laudo arbitral. E aí? Aqui tem mais discussão da doutrina. Ah, vocês vão ver que tem mais discussão. E é rara a questão. Mas se porventura cair, adota o seguinte posicionamento aqui. Olha só como que você vai responder a questão sobre o laudo arbitral. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, onde é que está esse laudo arbitral, professor? De onde tiraram isso? Da CF 88. É aquilo que eu falo. Na hora que você enxerga a matrix constitucional, na hora que você entende o direito constitucional a CF 88, tudo fica mais fácil. Estudar direito administrativo fica mais fácil, direito do trabalho fica mais fácil, processual do trabalho fica mais fácil. Tudo, gente, está na norma maior. Quem é a norma maior? Quem que é a matrix, que vai inclusive fazer você enxergar a realidade e sair da matrix em que você vive? A CF 88. Então depois que você tomou lá a pílula, né, da CF 88, você vai lembrar, opa, já estudei laudo arbitral. Por que eu já estudei laudo arbitral? Porque eu já estudei o artigo 114, parágrafo 1º da CF 88. Que reconhece a arbitragem como forma alternativa de solução de conflitos no campo trabalhista. É mesmo, professor. Frustrada a negociação coletiva, banqueiros e bancários tentaram lá, né, uma negociação coletiva, não teve jeito, e ao invés de provocar a Justiça do Trabalho, falaram assim, ó, vamos resolver na arbitragem? Vamos procurar uma
câmara de arbitragem, um tribunal de arbitragem fora da Justiça do Trabalho, através da lei da arbitragem. Não tem a lei da arbitragem de 2006, né? Se eu não me engano, tá? Mas enfim, então você tem lá a tentativa de resolução do conflito através da arbitragem. E aí você vai ter um laudo arbitral. Opa, na hora que eu tenho o laudo arbitral, então, eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou falando, né, de uma resolução através da arbitragem. Então, a doutrina reconhece o laudo arbitral como fonte formal, uma fonte formal do direito do trabalho. Só que tem um detalhe, ó. Porém, dado o seu caráter voluntário, no sentido de que as partes têm que levar para, ó, as partes poderão eleger árbitros, tá? Parte da doutrina fala o seguinte, não, é uma fonte formal autônoma, beleza? Então parte da doutrina fala assim, não, beleza, é fonte formal, consenso, mas é uma fonte formal autônoma, porque são as partes que precisam levar até a Câmara Arbitral, o Tribunal de Arbitragem para ter a decisão arbitral, tá? Ah, mas espera aí, professor, mas tem um detalhe, não são os trabalhadores e empregadores que vão decidir. Quem vai decidir é um terceiro, é indireto. Se é indireto, é heterônomo. Aí parte da doutrina vira e fala, não, não são fontes formais autônomas, são fontes formais heterônomas, ok? Aí como é que você resolve isso no domingo de prova? Ora, quando você está diante dessa situação, você tem que tentar resolver a questão por eliminação, gente. Vai eliminando ali as outras afirmativas e tenta resolver. Agora, ó, isso aqui, gente, é mais para quem é bacharel em direito, tá? É mais pro BD aí, ó, para quem concorre a cargo privativo de bacharel em direito. O máximo que um cargo nível médio vai perguntar para você é o seguinte, ó. Laudo arbitral é fonte formal? É, fonte formal. Beleza? Tá? Agora, se é heterônoma ou autônoma, aí é uma pergunta mais pro bacharel em direito. Beleza? Então tá aí, laudo arbitral explicado, tá? Ok. Aí é o seguinte, vamos para as fontes formais autônomas do direito do trabalho. Só para recapitular aqui, porque no fundo você já entendeu, né? Por que você já entendeu? Porque você já entendeu o seguinte, a heterônoma depende de intermediários. A autônoma, eu estou falando dos próprios interessados, das próprias partes ali. Então, ó, acordo coletivo de trabalho. Estou falando de uma negociação coletiva de trabalho. Quando eu falo dos próprios interessados partes, estou falando também, inclusive, dos sindicatos. Tá? Então, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho e as próprias partes em um contrato de trabalho, eu tenho o quê? Eu tenho fontes formais autônomas, beleza? Então, ó, o mais importante aqui é lembrar o seguinte, ó, as negociações coletivas são fontes formais e autônomas do direito do trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, o Acordo Coletivo de Trabalho, ACT, fonte formal autônoma do direito do trabalho. E só para lembrar, hein, eu já expliquei isso lá nas aulas de direito constitucional. O que é uma convenção coletiva? É o sindicato dos patrões, a categoria econômica. Então, no meu exemplo que eu dei aqui, ó, os banqueiros, tá? A galera dona de banco, com o sindicato dos empregados, né? Com os bancários, beleza? Então, se eu tenho, né, um instrumento coletivo que vai regular a relação de emprego, né, entre bancos e seus empregados como um todo, eu estou falando de uma convenção coletiva de trabalho. CCT, gente, convenção coletiva de trabalho, é todos os patrões com todos os empregados. É sindicato de patrão com sindicato de empregado. Beleza? Beleza. Aí o acordo coletivo de trabalho, professor. O acordo coletivo de trabalho é o sindicato profissional dos trabalhadores, ou seja, o sindicato dos empregados, com uma ou mais empresas. Então, por exemplo, o sindicato dos bancários, que representa os bancários, né, os trabalhadores de banco, com o grupo Itaú, com o Banco Itaú, entenderam?
ou com o Banco Itaú e as subsidiárias do Grupo Itaú. Então perceba que eu estou falando de uma ou mais empresas em um polo e os empregados, né, no outro polo representados pelo sindicato. Quando eu tenho essa situação, eu tenho algo menor do que a convenção. A convenção é sindicato com sindicato, sindicato de patrão com sindicato de empregado. O acordo não, o acordo eu tenho algo menor. É o sindicato dos trabalhadores, dos empregados, mas com uma ou mais empresas e não a totalidade das empresas daquele campo, né, daquele grupo, né, econômico como um todo. Beleza? Então isso aí, ó, é aquela diferença básica, que no fundo é aula de direito constitucional. De novo aqui, ó, o que eu estou dando para vocês? O que eu estou mostrando para vocês? A aula de direito constitucional. Eu já tinha explicado isso aqui para vocês lá no artigo 7º da CF 88. Entenderam? Então tá aí essas fontes formais autônomas do direito do trabalho. Tá, professor, só que eu cansei de ver isso aqui, ó. Usos e costumes podem ser consideradas fontes do direito do trabalho. Para começar, é uma fonte supletiva do direito, tá? Olha aqui, ó. Quando você estuda direito de uma maneira geral, eu já citei isso também lá no direito constitucional, hein? Quando a gente vai estudar direito, você tem as fontes do direito. Qual que é a fonte principal do direito no Brasil? O nosso sistema romano, germânico, né, de organização, inclusive, das normas jurídicas. A nossa fonte principal é a lei. Então, é a lei no sentido de ordenamento jurídico. Então, a Constituição, as leis, os atos normativos primários, secundários, o ordenamento jurídico é a fonte principal do direito. Só que existem fontes supletivas. E quais são as fontes supletivas do direito? Você tem a doutrina, que a gente está fazendo aqui, ó. Na hora que você pega, por exemplo, né, um manual de direito constitucional para ler, na hora que você pega o manual do professor Maurício Godinho Delgado para ler, você está lendo doutrina. Doutrina não te ajuda a entender a lei? Não te ajuda a entender o direito, que tem como fonte principal a lei? Então a doutrina, as aulas, tudo que a gente faz aqui, ó, é fonte supletiva do direito. Beleza? Só que só tem a doutrina? Não. Você vai encontrar também o quê? Jurisprudência. A jurisprudência não é o conjunto das decisões proferidas pelos tribunais a respeito de um determinado tema, de um determinado ramo do direito, de uma determinada matéria. Então, a jurisprudência, aquilo que foi decidido pelos tribunais, também é fonte supletiva do direito. E aí sempre tem uma certa discussão se usos e costumes são fontes ou não do direito, são fontes supletivas ou não do direito. Você vai falar que são fontes supletivas do direito. E se eu estou no campo do direito do trabalho, usos e costumes são sim fontes supletivas. Espera aí, professor, eu estava lendo a CLT e lá no início da CLT tem um artigo que fala disso. Sim, e ele não cai em prova, ele despenca em todos os concursos públicos. Então aqui, ó, vou aproveitar e explicar para vocês não só essa questão dos usos e costumes, tá? Vocês têm que lembrar que não só usos e costumes são fontes supletivas do direito do trabalho, mas também outras formas supletivas de completar o entendimento do direito. Olha só o artigo 8º da CLT, é ele que vocês precisam ter em mente aqui quando forem resolver uma questão sobre o tema. Ó. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, que seriam as fontes principais, a norma jurídica, né, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência. Opa, jurisprudência é forma supletiva. Por analogia, supletiva. Por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. Aqui eu estou no campo da doutrina. Se eu estou falando de princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, eu estou falando que a doutrina referente ao direito do trabalho, tá? É uma fonte supletiva do direito do trabalho. E ainda, não tem isso aqui de todo tamanho, ó, e ainda de acordo com os usos e costumes. Então, usos e costumes para o direito do trabalho
é fonte do direito do trabalho, uma fonte supletiva, tá? E uma fonte supletiva formal, autônoma, no entendimento majoritário, tá? Em regra, o concurso vem até aqui, ó. Pergunta se é fonte supletiva ou não. Mas se ele avançar um pouquinho mais, você vai virar e falar o seguinte, que é uma fonte formal. E eu não estou falando justamente de usos e costumes. Ora, quem que tem usos e costumes? As partes. Se são as partes que possuem usos e costumes, eu estou falando de uma fonte formal autônoma, tá? Mas repito, em regra o que a banca examinadora cobra é isso aqui, ó. Se é fonte supletiva do direito. Sim, é fonte supletiva do direito, tranquilo? E o artigo 8º da CLT aí, ele não cai, ele despenca justamente por conta dessa menção, ó. Não tendo fonte principal, a disposição legal ou mesmo contratual, jurisprudência, fonte supletiva, doutrina, fonte supletiva, e ainda usos e costumes, tá? Fonte supletiva. Sem contar que tem até o direito comparado, ó. Por que tem o direito comparado, a menção ao direito comparado? Claramente por causa disso aqui, ó. Por causa da OIT, né? A Organização Internacional do Trabalho e as normas de direito do trabalho existentes no mundo como um todo. Se trabalha não só no Brasil, né? Mas em diversos outros lugares do planeta, beleza? Então o direito comparado também é fonte supletiva do direito do trabalho, tá? Aí eu coloquei, ó, jurisprudência. De novo, eles não chegam a tanta em regra. Jurisprudência é sempre uma fonte supletiva. Só que vai ser uma fonte supletiva o quê? Formal. Por que ela é formal? Porque ela depende justamente, né, da formalidade, da formalização de uma decisão judicial. É só lembrar da sentença normativa da Justiça do Trabalho. E, em regra, é classificada como heterônoma. Por quê? Porque vai depender do Poder Judiciário, da decisão do Poder Judiciário. Mas, em regra, eles vêm até aqui, ó. Eles perguntam se a jurisprudência é fonte supletiva. Ó, no âmbito das fontes do direito, a jurisprudência constitui fonte supletiva, sendo para uma parte da doutrina uma fonte formal do direito do trabalho. Nas palavras do professor Maurício Godinho Delgado, a jurisprudência é a fonte normativa típica do direito do trabalho. E eu concordo com ele, ó. As posições judiciais adotadas similar e reiteradamente pelos tribunais ganhariam autoridade de atos-regra no âmbito da ordem jurídica, por se afirmarem ao longo da dinâmica jurídica como preceitos gerais, impessoais abstratos, válidos ad futurum, né, para o futuro, fontes normativas típicas, portanto, tá? Então, se ele entende que é uma fonte normativa típica, ele está falando que é uma fonte formal, né, e uma fonte formal heterônoma. Basta lembrar, ó, súmula do TST, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Gente, vocês não precisam estudar as súmulas do TST relacionadas aí, obviamente, né, ao concurso, ao edital. Você não tem que estudar as súmulas vinculantes do STF vinculadas, né, relacionadas ao direito do trabalho. Então é claro que jurisprudência é fonte supletiva, uma fonte supletiva formal e, se perguntar, heterônoma. Por quê? Porque vai depender justamente do judiciário. Se a sentença normativa é fonte heterônoma do direito do trabalho, a jurisprudência, por mais que seja uma fonte supletiva, tem que ser considerada como uma fonte heterônoma também. Beleza? Então tá aí, né, essa questão com relação à jurisprudência, né, enquanto fonte supletiva formal do direito do trabalho e formal heterônoma. Beleza? Beleza. Se eu não me engano, terminei sim, ó. Então tá aí, gente, né? Uma aula sobre as fontes do direito do trabalho. Ponto garantido no seu domingo de prova. Você não pode admitir errar, tá? Vai lá resolver as questões que eu já coloquei lá na bateria, lá nas salas virtuais de estudos. Vocês vão ver que com o PDF, com a aula e com as baterias ali, ó, vocês não irão errar questões no domingo do concurso. Eu sei que muita gente não gosta dessa parte, tá? Porque essa parte inicial do direito do trabalho é mais teórica, você tem que estudar princípios, você tem que estudar fontes. Ah, professor, isso é muito chato. Mas se você entende isso aqui, fica até mais fácil estudar o restante do direito do trabalho. Porque a galera quer ir para o artigo 7º logo de cara, né? Galera quer ir para o contrato de trabalho. Ah, professor, eu quero saber das minhas férias, do 1/3, enfim, né? Das regras do contrato e da relação de emprego como um todo. Mas, gente, calma lá.
Não à toa os editais colocam primeiro uma partezinha teórica e depois saem fazendo questões, né, colocando links mais práticos ali, beleza? Ó, gostou da aula? Pelo menos o pacote YouTubístico, deixa o like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação. Quem quiser contribuir ainda mais, seja membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Seja membro, tá? R$ 7,99 por mês. E mais do que tudo, tá, gente? Adquira uma sala virtual de estudos. Tem a sala virtual de estudos para o TRT-MG, por exemplo. Essa aula tá lá organizadinha, lindinha, e além disso tem os PDFs, tem as aulas de constitucional, de direito administrativo, questões de prova, todas elas comentadas por escrito por mim, tá? Dá um trabalhão? Dá um trabalhão. Ah, mas é uma ferramenta onde eu consigo organizar tudo que eu faço e contribuir para a sua preparação, né? Você consegue ali ter essa contribuição, beleza? Nosso Pugtor aqui, ó, estava se manifestando, não sei se o latido dele saiu no áudio, acredito que não, tá? Mas ele tá falando, ó, termina essa aula que eu quero a minha ração, tá? Então deixa eu ir lá colocar a ração para ele antes que ele faça um escândalo aqui. Gente, valeu demais para vocês verem que a gente, né, está sempre numa dinâmica de subordinação aos pets, eles que nos dominam, tá? É como se eu fosse empregado do cachorro que tá aqui, do pet, né, do Bernard mais preciso. Tá me olhando ainda com cara ruim. Tá me olhando. Mas enfim, gente, valeu demais. Deixa eu exercer o meu lado de subordinado nessa relação entre humano e pet, tá? E daqui a pouco eu volto com mais uma aula de direito do trabalho para todos vocês. Valeu demais, um abraço e tchau, tchau.